Oi pessoas, tudo bom? Hoje nós estamos começando um novo Tecnodocast e vocês veem que nós estamos com uma configuração um pouquinho diferente. A professora Luciana está numa atividade, aí não pôde participar dessa gravação, então eu vou conversar com vocês um pouco, junto com o Matheus, com a Alexa. A gente vai falar sobre essa coisa de produção de conteúdos e que eu acho que também tem a ver com quem está aqui por trás, não é, da câmera, né? Que é algo que está mudando muito na nossa sociedade. Eu preciso colocar isso para vocês entenderem como é que esse assunto se vincula à ideia da tecnodocência, já que uma das bases da tecnodocência é essa integração da tecnologia com a docência, tá? E aí continuo fazendo esse highlight para vocês, que é um highlight que nos mostra que estamos tratando de docência, tá? Não estamos tratando de algo bem mais amplo, com outro campo conceitual que seria o da educação. Nós estamos trabalhando com docência integrada às tecnologias digitais de informação e comunicação. E isso tem uma implicação, eu diria que histórica, muito forte. Qual é? Nós viemos formados historicamente de uma forma que diz assim, o fulano X, que é o professor ou a professora, ele vai dominar um determinado conteúdo, esse conteúdo que ele vai dominar, ele vai transmitir, ele vai passar para outra pessoa na expectativa de que isso efetivamente se construa enquanto conhecimento no outro. Então é uma coisa da transmissão do conteúdo. Isso era feito através de escritos acadêmicos, né, livros ou então coisas que ele escrevia em algum lugar, um quadro, algo desse tipo, e através da fala, que nem a gente está fazendo aqui agora. Mas até aqui, enquanto nós estamos fazendo essa troca, isso são informações. Nós acreditamos que quando você vai tentar trabalhar isso para se tornar conhecimento, isso vai passar por toda uma lapidação interior de quem está trocando as mensagens aqui e vai estar reagindo e vai estar trocando essas mensagens comigo, e esse movimento de ir e vir, né, é que efetivamente vai construindo o conhecimento, ou os conhecimentos sobre determinado assunto. Bom, dito isso, o que eu quero tentar organizar no pensamento para compartilhar com vocês é que isso antes era feito desta maneira. Exposição, eu falo sobre um determinado conteúdo, eu mostro esse conteúdo através de um livro escrito por algum ícone daquela área, ou eu simplesmente pego e escrevo isso e vocês vão tentando reproduzir isso, né? Hoje, na contemporaneidade, com o advento das mídias, né, dessa diversidade de mídia, esse jogo, né, ele mudou. Ele não é mais um jogo jogado com as mesmas peças que você jogava no século XIX ou no início do século XX. O jogo mudou. Hoje nós temos televisão, nós temos vídeos, nós temos internet, nós temos as animações, nós temos desenhos, nós temos infográficos, nós temos a IA, né, a inteligência artificial, nós temos tantas formas de se buscar aproximação com determinado conteúdo e que não é mais unicamente dependente de um único sujeito, que faz com que as pessoas que estão ali para tentar chegar nessa troca de informações, elas podem chegar de diversas vias. Eu entendo que as analogias elas sempre vão conter mais semelhanças do que diferenças. Ok. Entretanto, quando essa frase foi colocada, ela foi colocada no contexto como se eu fosse forçar a analogia para todo o sempre, né? Tipo assim, um ser humano é como uma árvore, né? Cabeça, tronco e membros. E efetivamente não é assim, não são só as ramagens e folhagens, tronco e raízes. Não, a gente sabe que não é isso. Mas se eu fizer uma analogia restrita a essas três coisas, eu consigo dar o exemplo que eu quero dar e consigo tentar clarear. E é o que eu vou tentar fazer agora. Imagine que no passado, para chegar numa determinada informação e transformar ela nesses conhecimentos para a pessoa que ainda não a tem como conhecimento, eu tinha 1, 2 ou 3 vias para chegar. Falando, lendo ou observando uma coisa que também vai envolver leitura que estava sendo escrita num determinado lugar.
Hoje, aquilo que eram 3 vias para se chegar nessa informação e tentar transformar ela em conhecimento, passou a ser N vias, né? São 5, 7, 8, 9 vias. E quando nós estamos produzindo esse conteúdo, eu ainda tenho que lembrar vocês de pensar que na tecnodocência um fator muito importante é dar espaço para aquele que está na condição, naquele momento, naquela situação, naquela fotografia como aprendiz, ele possa também construir o conhecimento. Então não sou só eu como professor que vou construir as formas de se chegar ao conhecimento, eu preciso dar espaço para que as pessoas que estão dentro comigo naquele encontro de aula possam efetivamente também achar formas de construir seu conhecimento. É como aprender a fazer uma receita de bolo, né? Eu não posso só o cozinheiro ficar teorizando e mostrando como faz. Muito legal você sentar também com aquela receita de bolo e fazer o bolo, mexer na farinha, misturar água, misturar o fermento, fazer a coisa acontecer. Isso não é algo que vem de um achismo, não. Isso tem um amparo nos estudiosos, não é, da cognição, né? Isso tem um amparo. Nós sabemos hoje que quando você manipula, quando você trabalha com aquele conhecimento, não, com aquelas informações que são conhecimento ou que vão se tornar conhecimento, você manipulando, mexendo naquilo, a sua chance de gerar aprendizado é muito, muito mais interessante. Por quê? Porque eu encontro outras vias de contato com aquele conhecimento, com aquela informação. Então, essa é uma das principais temáticas, vamos dizer assim, talvez eu possa dizer que é a nossa raiz, a nossa espinha dorsal da temática dessa nossa conversa de hoje. Entender que eu posso e devo lutar para ter tempo para gerar conhecimentos a partir de diversas formas. A chegada da IA não ajuda tanto ao professor quanto ao próprio aluno com isso daí, não? Com certeza, Alex. Sem a menor dúvida, porque o que nós estamos fazendo? Por conta dessa manutenção tradicional, a gente prefere varrer a IA. Há um grupo que quer varrer a IA disso. Enquanto que nós acreditamos que a IA precisa ser incorporada com as críticas, com as coisas positivas, com tudo. E, sem a menor dúvida, a IA utilizada tanto pelo docente, naquele momento docente oficial, que está conduzindo a aula, como pelos alunos, é óbvio. Faz parte do nosso mundo. Na nossa cabeça, barrar, por exemplo, um celular, barrar uma IA, barrar um contato de internet dentro da escola, né, como se faz, por exemplo, em presídios, por um motivo bastante justificável, é algo assim fora de senso, entendeu? É como se eu chegasse e dissesse para ti, muito bem, a partir de agora ninguém mais pode usar automóvel. A partir de agora ninguém mais pode comprar café moído no pacote. Vai ter que comprar o grão e vai ter que moer com um pilão. Entende? Para nós, esse é o problema. O que eu acho que acontece quando a gente fala da IA e reconhece essa coisa da IA é que nós precisamos encontrar outras formas, outras metodologias, outras maneiras de nos relacionarmos com tudo isso. Porque senão a tendência cômoda é eu correr para aquela história assim, não, mas aí o fulano não vai aprender nada. Né? Não, como é que tu diz um negócio desse? Isso aí é uma coisa que se dizia lá no final, acho que no final dos anos 70, quando os alunos chegavam com calculadora, aquelas calculadoras científicas que estavam começando dentro da sala de aula. Tinha professor que tinha assim dava um troço no professor porque o aluno chegava com uma calculadora. Entende? Porque o que se podia usar de ferramenta naquela época era régua de cálculo, tábua de logaritmo escrita, tá entendendo? Então, a gente já vivenciou isso tantas vezes, sabe, Alex, que assim, eu fico pasmo de como a gente quer permanecer ancorado nas 3 vias, sendo que as 3 vias, elas não comportam mais o movimento. Imagina, eu posso ter um cara que realmente aprende e tem um lance mais forte com vídeo do que, de repente, com áudio somente, eu não sei. Agora, qual eu acredito que também faça parte do nosso trabalho, e uma coisa, eu não concordo de jeito nenhum com aquela história, professor agora é mediador, professor agora é facilitador, professor agora é não sei o quê. Não, professor.
faz parte do papel dele mediar, faz parte do papel dele facilitar, faz parte do papel dele projetar, faz parte do papel, entende? Isso tudo são, eu não vou banalizar em um único segmento a ação do professor. Dito isso, o que eu quero colocar, e que a gente defende muito na tecnodocência, é que a gente precisa não só abrir espaço para essas outras mídias na hora de gerar um determinado conteúdo, isso muda radicalmente a ideia de produção de conteúdo. Tá? Muda muito radicalmente, porque antes eu precisava ter o meu conhecimento, de repente, em filosofia da tecnologia e escrever sobre aquilo. Agora não, agora eu tenho os videocasts, agora eu tenho a possibilidade de fazer audiocast, eu tenho a possibilidade de podcast, eu tenho a possibilidade de fazer entrevistas na hora, eu tenho a possibilidade de conversar com um colega lá do outro lado do oceano e ver qual é a ideia dele sobre o assunto, que antes eu fazia isso tudo fechado com uma luzinha em cima de um papel escrevendo. Entende? Então isso mudou, e isso muda a nossa relação trabalhista, tá entendendo? É isso que eu preciso que fique bem forte hoje. A tecnodocência luta também por isso. Se eu tentar fazer tudo isso na forma como se está trabalhando hoje, entende? Então pronto, aí o professor vai trabalhar 250 horas por semana. Aí lascou, não dá certo. Entende? Muda a forma, mudam os volumes de conteúdo, mudam os tempos. Uma besteira aqui só para brincar, né, já que a gente está conversando. A gente já se perguntou por que o ano de estudo, tá certo? Um ano de estudo, tá? Primeira série, segunda série, terceira série. Eu sou muito ruim assim, eu não sei mais como é que se chamam as coisas, mas ensino fundamental. Primeiro ano, segundo ano. Isso. A gente algum dia já se perguntou por que isso tem que acontecer entre janeiro e dezembro? Por que uma primeira série tem que acontecer entre janeiro e dezembro? Por que uma terceira série tem que acontecer entre janeiro e dezembro? Por que ela precisa ter um ano de calendário gregoriano, que foi uma coisa culturalmente imposta ou estrategicamente colocada para facilitar ou para complicar, sei lá? Mas, entende? Quando tu começa a fazer essas perguntas assim, que são doidas e que são perguntas de raiz, tu fica se perguntando, é mesmo, né? Se o conteúdo da quarta série é um conteúdo tão complexo, por que a quarta série não são 2 anos? Por que não é 1 ano e 7 meses? Por que não é 1 ano e 7? Por que eu tenho que compactar dentro de 1 ano? Até porque os 9 anos, né? Por que não mudar, sei lá, 3 anos para um determinado faixa de idade? Eu até entendo a divisão por conta da idade, né? Não, tudo bem. E a gente sabe que a idade é um aprisionamento praticamente biológico, né? Ou seja, uma coisa é uma criança com 7 anos, tudo bem, na primeira série. Aí tu vai no Brasil mesmo, e você vai ver quantas crianças estão se alfabetizando de fato com 7 anos de idade. Então, ou seja, essa coisa dança na realidade, entende? Aí, e mais assim, o foco não é gerar aprendizagem, o foco não é a formação de cidadania. Então eu me pergunto assim, por que uma quarta série, que é um momento muito forte, onde uma criança passa daquela história de ter um professor só, que é o professor que cuida de todas as histórias, para uma quinta série, acho que ainda é assim, mas antigamente era assim, aí na quinta série aí tinha professor de matemática, tinha professor de ciências, aí começava a ter mais de um professor. Então houve uma ruptura, né, que a gente estuda isso quando se estuda a questão dessas seriações desde muito tempo atrás. Aí eu me pergunto assim, por que é que a quarta série que vai representar esse momento, né, tem que ficar aprisionada entre janeiro e dezembro? Não tem sentido isso, gente. Não tem sentido isso, né? E ainda mais assim, né? E se o filho faz aniversário no dia 29 de junho, né, que é metade do ano, né? Quer dizer, ali, tá entendendo? Quer dizer, ele vai estar metade do ano, vai estar de forma síncrona, segundo os estudos, e a outra metade não. É muito louco isso. Então, nós somos aprisionados por coisas. E eu estou falando isso porque a geração de conteúdo é a mesma coisa. E nós mesmos pensamos isso. Eu chego para ti e digo assim, olha, para eu fazer um conteúdo, então, na matéria de física, elétrica para a universidade, aí eu digo, olha, era legal eu fazer animações, era legal eu fazer desenhos, era legal eu trabalhar com gráficos, com filmagens, seja lá o que for. Né? Aí o próprio professor, na mesa de discussão, diz assim, nossa, mas aí gerar conteúdo para isso vai demorar muito. A frase seguinte, é melhor eu pegar um livro já clássico e ensinar para os caras. Quem aprender, aprendeu, quem não aprender, não aprendeu.
Entende? Quer dizer, nós mesmos criamos o problema para nós, né? Assim, a gente diz assim, a gente não percebe que o problema é o tempo. Então, qual é a expectativa, né? A gente cria uma nova disciplina na universidade, eu tenho uma determinada temática do ensino que o MEC ou algum desses órgãos determina que tem que ser dado. Aí existe um livro, né? Existe um professor que teoricamente sabe aquele assunto. Isso também nem sempre é verdade. E pronto, você tem que aplicar aquilo ali naquele ano porque alguma coisa definiu que aquele ano é o ano onde ele tem que aprender aquele volume de conteúdo. É nonsense isso quando se fala de humanos, entende? É nonsense isso quando você fala de aprendizagem de fato. Agora, quando a gente vai procurar, aí eu convido, né, para a gente pensar junto, né, o que poderia fundamentar essa coisa, porque eu parto no pressuposto que as verdades elas são construídas, né? Você tem uma determinada coisa que uma política, uma ideologia humana quer que seja verdade, aí você vai trabalhar com equações, com cientificidades, com discursos, com o que for, para tentar tornar aquilo verdadeiro, né? A verdade não é uma coisa que você levanta uma pedra ou levanta o celular e a verdade está aqui embaixo escrita, né? A gente constrói verdades. Muito bem. Dito isso, a questão é assim, por que é que nós, de fato, não entendemos que o que antes tinham só 3 vias para te levar daqui para lá, agora tem 10 vias, e a gente pode usar essas 10 vias. O que barraria isso? Aí a gente vai exercitar. Concorda que pode ser financeiro o problema? Pode ser mercado. Pode ser controle de poder. Né? Pô, se eu tiver que abrir mão para negociar com vocês, para fazer meu conteúdo, uma coisa que antes eu fazia sozinho no meu cantinho e ensinava o que eu queria, vocês vão começar a me dizer que, pô, filmar isso aí não é legal, gravar isso vai demandar mais tempo, mais trabalho, vai ter que chamar mais gente para fazer o trabalho. Isso vai encarecer. Então, lá vamos nós de novo para o mercado. Eu não estou dizendo que tudo seja isso. Eu estou só querendo levantar a hipótese de que aquilo que barra os problemas de seriação, aquilo que barra soluções, né, para os problemas de seriação, para os problemas de volume, para os problemas de se trabalhar o conteúdo de diversas formas, não são, de fato, problemas de ensino, aprendizagem e avaliação. Acho que nos permite nenhum teste, né? Tipo, nessa escola vai ser modular as disciplinas dessa universidade. A demanda para conseguir fazer um teste desses não é baixa. No meu tempo de início na escola, eu estudei numa escola que era a escola de governo, né? Ela se chamava Escola Experimental, Escola Normal Experimental Dom Diogo de Souza. Então, ela fazia algumas experiências, mas sempre dentro das regras do tabuleiro, sempre com o mesmo tabuleiro, sempre com o mesmo espaço. O espaço que eu tinha para a gente se mexer, como aluno, né? Pirralho, 7, 8 anos de idade, o espaço que os professores tinham para se mexer era um espaço determinado por uma moldura. Né? Fora daquela moldura não podia. As experiências extra fora do Brasil, sei lá, exemplos diversos. Tem muitos. Pontuais e estrategicamente não unidos entre si. Né? Aí a gente vê coisas que primeiro me vem na cabeça, a Escola da Ponte, algumas escolas finlandesas, você vai encontrar algumas escolas em comunidades assim, mais isoladas, né? Nos próprios Estados Unidos. Existem válvulas de escape, né? Que eu gosto de dizer que são válvulas de escape estrategicamente colocadas e que representam assim, uma coisa muito ínfima, né, e que não abalam as estruturas de fato. Imagina o Brasil, vou ficar bem concentradinho no Brasil. Aí lá em Minas Gerais eu tenho uma experiência de uma escola pública que fez um negócio legal, não importa agora o que é, mas foi chamado de negócio legal, tá certo? Isso é uma escola pública entre milhares de escolas públicas no Brasil. Então o impacto que ela vai causar dificilmente vai ultrapassar o do município dela. Tá certo? Mas vai, porque vai ganhar notoriedade.
Aí ela vai para um desses mega programas de televisão ou de internet e ela ganha notoriedade, certo? Aí pessoas no mundo inteiro veem aquela experiência e acham que aquela experiência é uma experiência significativa para o Brasil. Só que no momento em que acabou o programa, ela vai durar horas, dias talvez, e some. Quem lembra de alguma dessas escolas que foram premiadas e que apareceu há uns meses atrás, aí, sei lá, 7 meses atrás, que diziam, a escola tal no Ceará foi premiada porque fez isso, fez aquele outro. Tá, e agora, que fim levou essa escola? Qual escola era? O que os professores daquela escola estão fazendo? Eles continuam fazendo aquilo ou pararam depois que ganharam ponto na mídia? Entende? Não se tem mais nenhum relato, porque saiu da notícia, entende? Então, a mídia, ela vai trabalhar, vamos dizer assim, muito para isso, né? Quer dizer, se nós fizermos alguma coisa nova aqui na universidade, talvez a gente ganhe alguma notoriedade, mas isso não significa que nós estamos mexendo nas estruturas curriculares, nas estruturas trabalhistas, nas estruturas de construção de conteúdo, nas estruturas de avaliação, não vai significar. Vai só significar que a gente fez uma experiência que foi legal e tal, e que serviu como uma válvula de panela de pressão quando você está fazendo feijão. A pressão está tão grande, tão grande, tão grande, aí aquela experiência vai para a mídia e alivia a pressão da universidade como um todo, e nós vamos continuar mais 5, 10 anos com os currículos da mesma forma, os professores fazendo aula mais ou menos da mesma forma, os conteúdos da mesma forma, coisas que a gente sabe que acontece, compreende? Então essas estruturas, para elas serem mudadas, do meu ponto de vista, ela precisaria... E aí é onde eu acho que a tecnodocência briga muito. Vejam, a tecnodocência nasce num berço que é o berço dos sistemas e mídias digitais. Entendeu? A tecnodocência não nasceu em nenhuma licenciatura, né? Ainda que os professores sejam professores capazes de trabalhar com licenciatura, capazes e formados, tá, para isso. Então, eu não estou dizendo que ela é a solução, eu só estou dizendo que não é curioso o fato de que essa experiência que já vem acontecendo há 14, 15 anos, que é super bem avaliada por alunos da universidade, e que tem 1 milhão de coisas para ser arrumada, em que curso ela nasceu? Qual seria o curso que ela na cabeça, assim, se eu falasse isso para alguém de fora, em qual curso nasceria uma coisa chamada tecnodocência? Quantas pessoas diriam assim, essa temática de discussão nasceu nos sistemas e mídias digitais, bacharelado? Vocês não iriam pensar nisso, vocês iriam pensar em alguma coisa vinculada à pedagogia, vocês iriam pensar em alguma coisa vinculada a alguma área de licenciatura. Não foi aí que nasceu. Nasceu em sistemas e mídias digitais. Porque o nosso aprisionamento nos sistemas e mídias digitais, as instituições já consolidadas, é muito menor. Então nos permite experimentar mais, nos permite pesquisar mais. E temos, eu acho que 2 ou 3 prêmios nacionais já com isso. Isso significa que é bom, que é fantástico? Não. Significa que a gente incomodou de tal forma que acabaram tendo que nos considerar para participar de premiações, e quando a gente foi considerado de premiações, a gente deu certo. Entendeu? Teve uma época numa universidade daqui, grande, né? Uma universidade assim, daquelas com mais de 40 cursos, onde a gente tinha um encontro, e eu me lembro que a gente ganhou o 1º, 2º e 3º lugar na avaliação de artigo, né, no congresso geral, assim. Então, isso quer dizer que a gente está certo? Não, gente, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos nos unir e entender que produção de conteúdo hoje, ela é uma coisa de parceria aluno-professor, ela é uma coisa que precisa, não é uma coisa, precisa integrar é a palavra, a docência, essas tecnologias. Se a gente não fizer isso de uma forma bem exagerada, né, quase como se eu estivesse convidando meus alunos para nós irmos lá numa gruta qualquer lá do Piauí e estivesse desenhando os pictogramas na parede. Claro que eu estou radicalizando, mas é só para que se vocês entendam assim, nós temos 3 vias possíveis de contato, de chegada nas informações no passado, né? Lembra? Falado, escrito e no quadro lá, desenhado. E hoje nós temos inúmeras vias para chegar nisso. Inúmeras vias. E vias que foram consideradas vias assim... isso aqui é para criança, né? Eu já tive experiência de colocar matéria de universidade quadrinizada na forma de HQ
e coordenador de curso numa outra instituição, dizer que a gente estava infantilizando os alunos. Eu digo, bom, aí é uma prova da ignorância de que uma graphic novel não é uma coisa de criança. Uma graphic novel pode ser algo bem interessante, né? bem legal. E existem exemplos históricos disso, né? E uma espécie de HQ, né? Só para polemizar, né? que as pessoas veem assim, a profundidade, que meditam. Vocês conhecem alguma forma assim, de quadros, né? Que apresentam uma história assim, em quadrinhos, né? E que levam as pessoas a meditações profundas, assim. Vocês conhecem alguma? Eu estou querendo coisa... Não estou querendo Sandman nem nada disso, não. Sandman nem é um exemplo bom. Mas, enfim, eu não estou querendo nada desses desenhistas aí. Eu estou querendo alguma coisa que vocês lembrem, assim... Próprios personagens bem conhecidos. Sentry, né, que é o Sentinela, que... ele é mais poderoso, mas se ele usar o poder dele, ele também libera um poder contrário, que é um vácuo. Aí, ou seja, ele pode ganhar tudo, mas ao mesmo tempo derrotar tudo. Podemos conversar sobre física e outras coisas baseadas nesse personagem. Né? Mas volta mais no tempo, outra, mais antiga ainda. Vocês lembram de mais alguma mais antiga? Estou tirando até os anos 30, 40 lá do super-homem que voava e tal. Como é que funciona? Gravidade, voa, não voa? Tará. Mais antigo ainda. Tem? Eu vou dizer uma para vocês agora, vocês vão rir, viu? E eu espero que para vocês também seja legal. Como é mesmo o nome, quando você entra naquelas igrejas da Idade Média, tá certo? E tem aqueles quadrinhos assim, que a pessoa vai indo e vai rezando e vai olhando. Não. Via Sacra. Quadrinhos que contam a caminhada e toda a coisa de Jesus Cristo. Não são quadrinhos? Não poderiam estar desenhados num papiro onde o padre iria folhando, aliás, folhando não, espichando o papiro? Quer dizer, isso já é usado. E ninguém diz que aquilo ali é coisa para criança. É Mafalda. Mafalda. Não, tá certo. Os hieróglifos egípcios entrou dentro da pirâmide, foi lá, tem toda uma história sendo contada. Quer dizer, uma história visual misturada com letras, tá certo? Símbolos. Então, quer dizer, como é que agora, depois do iluminismo, então, se eu fizer alguma coisa com desenho, é considerado infantil? Por quê? Entende? É só uma outra forma de comunicação. E que pode ou não ser infantil. Assim como eu posso fazer uma coisa bem infantil, só com coisas escritas, né? Algumas letras de músicas aqui no Brasil, elas são bem onomatopeicas, eu acho que é a palavra. E fica assim, né? Parece um mantra indiano, né? Assim, meio distorcido. Mas, enfim, é uma coisa... entende? Então esses extratores, né, que levam a raciocínios, que dizem assim, não, para o conteúdo ser sério tem que ser um livro, de preferência com letra miúda, com pouco... Nem o próprio professor, que a maior parte de nós tem problema de vista, a maior parte de nós é brincadeira, tá? Não sei se é fato, mas muitos de nós têm problemas de vista e até com a idade, e se a letra for muito pequena, adeus, né? Não tem como, né? E até para isso, né? Já que nós estamos falando de mídias, né? Então eu não posso fazer isso num livro e aumentar o tamanho da letra para ler. Acho que é receio com o novo, né? É receio com o novo, eu vejo assim, Alex, e vejo também, Alex e Matheus, não só o receio com o novo, não, o receio com o novo, concordo, não tem mais nenhum não. Considerar também, além do receio com o novo, ao lado do receio com o novo, a gente considerar a hipótese de manter os custos muito baixos. Professor é um profissional que gera muito dinheiro, né, porque botou o conhecimento que ele batalhou para ter, ele que se formou, ele que pagou para se formar, ou então foi pago pelos impostos das pessoas, e hoje se eu largar ele com uma caneta, um quadro branco, ele faz a aula e forma mais não sei quantos. Quer dizer, perfeito, se ele não adoecer então, ótimo, né? Mas hoje a gente tem outras vias possíveis, muitas outras vias. Gente, vocês não têm ideia, a gente vai ficando velho, vai lembrando de coisas. Pessoal, daqui a pouco vamos ter que estar fazendo filosofia com 500 caracteres, porque o Twitter só aceita 500 caracteres. Eu pensava assim com os meus botões. Pode ser mesmo, hein?
me deixava eu meio incomodado? Me deixava meio incomodado. Mas pode ser mesmo. Por que eu vou dizer que não? Por que eu vou dizer que não? Né? Tao Te Ching existe há 4.000 anos e é escrito com poesias de 4 linhas, 3 linhas do chinês. Entendeu? Quer dizer, por que não? Por que não dá? Né? A gente nunca fez. A gente sempre teve muito volume. Mas isso mudou. Então, hoje o professor precisa ter esse tempo. Né? E o professor, a gente pede encarecidamente os licenciandos que vocês não usem argumentos assim, isso aqui vai demorar muito tempo, isso aqui para fazer vai ser... É um pouco... Tende a uma utopia no momento? Tende, mas a gente tem que começar a buzinar. Se nós não buzinarmos, tá certo? A tendência da história, olhar no espelhinho do nosso carro da história e ver que tem gente atrás querendo andar, o cara esquece e vira pro celular dele lá e não arranca na sinaleira. O que eu estou querendo dizer é que quem sente a necessidade de botar vídeo, quem sente a necessidade de ter grupos que nem vocês, ter mais de um grupo só, por que um grupo só? Porque tem pouca gente faz assim, mas então vamos incentivar mais gente e ao invés de fazer concurso para 3, vamos fazer concurso para 9, vamos tentar. Mas não vai ter dinheiro para pagar esse concurso. A gente tem que dar um jeito, porque se tem dinheiro para outras coisas, por que não se consegue achar para isso, né? Então, e fora que existem exemplos planetários, a gente estava conversando até aqui em off, né, de lugares onde as salas, né, você mesmo falou ali que as salas elas são projetadas de acordo com o que precisa de fato, né? Aqui quanto tempo a gente fica 1 ano e meio, 2 lutando para conseguir fazer uma sala mais ou menos, né? Hoje mesmo nós estamos gravando num estúdio? Não, nós estamos gravando na sala de reunião dos professores. Entendeu? E isso é possível de se fazer nesse momento? Mas a gente deve parar de lutar para ter as salas adequadas? Mas tem 2 salas, tem 3 salas. Tudo bem, devia ter 10 salas, eu não sei. O que eu sei é que a forma de se construir conteúdos para que os alunos possam efetivamente e tendo novas possibilidades de chegar no conhecimento, hoje são muito mais amplas, né? E por isso a tecnodocência defende muito fortemente a ideia da integralização das tecnologias digitais, a integração das tecnologias digitais de informação e comunicação com a docência. Entende? Não é um apêndice, não deveria ser um apêndice. A gente tem que pensar em como não ser um apêndice. Vocês entendem quando eu falo apêndice, será? Apêndice é assim, eu estou usando o celular para fazer minha aula, mas se o celular não funcionar, a aula vai ser a mesma. Se eu disser isso, ou se eu pensar isto, a aula vai ser a mesma, alguma coisa está errada. Entendeu? Porque isso aqui precisaria ser assim, isso aqui é água. Então, se eu não tiver a água, eu vou morrer de sede. Aí, integrou. Integrou, porque aqui agora é água. Não é uma coisa que eu posso prescindir e dizer assim, não, se na próxima semana eu não tiver água para beber, não tem problema, eu sigo vivendo. Não segue. Então, a docência, ela precisa fazer essa transformação. Claro que eu estou sendo drástico e dramático até, mas o que eu estou querendo mostrar é a forma como nós defendemos que a gente deveria batalhar pela integração da tecnologia, sabe, com a docência. A gente acha que tem que batalhar nesse nível, assim. E não abrir para coisa, mas a gente está começando. Eu digo, só que eu sou um cara que eu já estou na categoria idoso, né, e eu percebo essa resposta do tá começando, sabe, desde quando? Desde 1984. Quer dizer, está começando, há 40 anos está começando, como é que pode isso? Que começo é esse, né? Então, eu me lembro de um cômico do passado, né, chamado Juca Chaves, que ele disse assim, rapaz, se isso for a introdução, imagina o tamanho da música, né? Quer dizer, 40 anos de introdução é complicado, né? Bom, eu acredito que a conversa nossa hoje, ela é mais ou menos essa, a falta que faz, né, a Lu, para a gente poder trocar ideias. Nós não queremos deixar de oferecer alguma reflexão, alguma coisa para o grupo. E aí fica aberto. Se vocês querem trocar alguma ideia, perguntar alguma coisa. Deixar comentário, bem lembrado. Eu esqueço dessas coisas tudinho, viu, gente? Se inscrever no canal. O like da sininho lá no canal. O like. Menina, tem certas coisas que vão fazer parte do bom dia agora, né? Bom dia, sininho, like, comentários serão todos muito bem-vindos, viu?